Portugal vai eleger 21 eurodeputados para um novo mandato no Parlamento Europeu até 2024. Desde 1986 que muita da legislação aprovada nas instituições europeias tem um grande impacto na vida dos portugueses, mas esta é das eleições onde há maior abstenção. Quisemos ouvir as propostas do candidato do PSD, Paulo Rangel. Oportunidades de emprego para os jovens e investigação sobre o cancro são algumas propostas no manifesto do partido, que escolheu para cabeça de lista um veterano de Bruxelas. No Parlamento Europeu há uma década, foi aí que explicou à Euronews as prioridades para o próximo mandato. Uma é a reforma da zona euro, que é muito importante para os países do Sul, no sentido de equilibrar, se quiser, um pouco, o apoio que há às economias. Portanto, se tivermos união bancária, se tivermos uma capacidade orçamental, ainda que restrita para a zona euro, damos um passo. No caso dos jovens, nós podemos desenvolver uma estratégia concertada entre o programa Erasmus, que já existe, e outros dois programas muito importantes. O Euros, para o primeiro emprego na Europa, até aos 35 anos, e o programa do Corpo Europeu de Solidariedade, que, como sabem, é um programa de voluntariado. Nós temos um programa que o PPE defende no seu manifesto e que o PSD até desenvolveu, de luta europeia contra o cancro, ou seja, um investimento maciço na investigação e especialmente na aplicação dos resultados da investigação à clínica. São muito mais notícias a proposta que a Comissão apresentou para os fundos de coesão e para a agricultura. Portugal, ao todo, perde 10%. E estou extremamente, preocupado com a posição do governo português, que, aliás, foi defendida pelo candidato do PS, cabeça de lista às europeias, o ministro Pedro Marques, que foi quem aceitou cortes de 7% na coesão, cortes que, na agricultura, por exemplo, no segundo pilar, chegam aos 25%. E que prejudicarão muitos portugueses. Eu orientaria muito mais para estas dimensões, às vezes menos materiais da vida, uma educação e outra o apoio às pequenas e médias empresas e aos seus projetos e programas, nomeadamente aqueles que fomentem, por um lado, a digitalização, as startups e, se quiser, também muito, um aspecto que eu acho que é muito importante, a investigação também. Eu acho que nós temos de defender muito claramente fronteiras fortes, proteger bem a Europa, devemos dar asilo a quem precisa de asilo e, quanto aos migrantes económicos, nós devemos fazer aquilo que faz o Canadá, que faz a Austrália, que fazem outros blocos, que é, nós temos necessidade desses migrantes económicos, mas devemos também selecioná-los. Parece-me que o caminho será o de que o leste terá, eventualmente, se não quiser dar um contributo, por exemplo, em cotas, não apenas de acolhimento de refugiados, mas até futuramente de migrantes, o que teria de fazer é de contribuir com outro tipo de esforço. Por exemplo, pode contribuir com um esforço financeiro para o acolhimento desses migrantes por outros países, pode contribuir com um esforço financeiro suplementar para a guarda costeira e de fronteiras, para os serviços de acolhimento, etc. Portanto, provavelmente nós temos que ir para uma solução híbrida deste tipo, o que eu lamento, porque eu acho que era muito importante que esta tarefa fosse, totalmente solidária. Nós temos que apostar numa Europa mais integrada em algumas matérias, mas temos que ter também maior presença dos países na Europa. E por isso nós defendemos mais Portugal, melhor Europa. E com isto que eu quero dizer, isto é a forma de contestar e de confrontar os nacionalismos. Eles têm que perceber que o interesse nacional dos países é defendido pela via europeia. Se nós não estivermos no concerto europeu, o que vai acontecer é que esse interesse nacional não é calculado, é uma ilusão. E, portanto, a primeira coisa é demonstrar que nós podemos defender melhor os interesses nacionais no quadro europeu do que se estivéssemos fora da União Europeia. Provavelmente pode até haver, eu não estou assim tão pessimista, um efeito que eu diria positivo, um pouco paradoxal, mas positivo, de um certo reforço, de forças eurocéticas, que é o facto dos não eurocéticos perceberem que têm que se entender e, portanto, terem maior capacidade de entendimento do que tiveram até agora e terem maior capacidade de apresentar resultados. Eu penso que, saindo do Reino Unido, como tudo aponta,
nós temos que construir uma aliança, um clube atlântico. Em primeiro lugar com a Suécia, Dinamarca, Países Baixos, Irlanda, Bélgica e Portugal, são as pequenas e médias potências europeias, não é tanto a Liga Hanseática, é mais o lado ocidental e atlântico, a fachada atlântica da Europa, pequenas e médias potências que tinham no Reino Unido um equilibrador geopolítico. A pior das coisas neste momento é realmente a incerteza e a instabilidade, mas sinceramente eu acho que se nós tivermos que adiar esta solução para evitar uma saída desordenada, eu penso que nós deveríamos alinhar por essa solução. Especialmente Portugal, que não tem nenhum interesse num divórcio, diria eu, litigioso e duro com o Reino Unido, deve estar ao lado de uma solução de compromisso, ainda que ela possa ter realmente este efeito que neste momento é de alto desgaste, na instabilidade e na incerteza, na insegurança, que afeta os cidadãos em geral, quer quanto ao seu estatuto, quer quanto ao seu futuro, quer as empresas também. Quando Portugal assumir a presidência da União Europeia pela quarta vez, em 2021, as relações com a África voltarão a ser uma prioridade, o que para o PSD é mais do que um dever de cooperação. O continente com o qual a Europa pode ter mais sinergias é realmente a África, e é com o qual pode fazer uma parceria que lhes dê, no fundo, que dê escala à Europa, em termos globais, para poder, enfim, no fundo, eu diria saudavelmente competir com as Américas, com a Índia, com a China, com os blocos que estão, no fundo, que são os atores da comunidade global hoje. E eu acho que nós devemos fazer isso com a África. Por um lado, porque há muito trabalho de ajuda à África a fazer, e por outro lado, porque também há até um problema demográfico em África, que vai naturalmente tocar a Europa, e portanto, se nós tivermos uma estratégia de cooperação muito, muito forte, uma espécie de plano Marshall para a África, eu acho que nós vamos todos, tanto os africanos como os europeus, poder viver e conviver melhor. O eurodeputado é um dos vice-presidentes do Partido Popular Europeu e defensor do processo dos candidatos principais a presidente da Comissão Europeia. Mas há outros critérios importantes. Devemos fazer tudo para que haja condições de vir a criar, digamos, os protagonistas certos nos lugares certos, com equilíbrio entre género, nacionalidade, dimensão dos países, e penso que isso está ao nosso alcance. Pode ser mais fácil ou mais difícil. Eu tenho esperanças que o processo de distribuição de candidato possa ser reafirmado, e se for assim já será a segunda vez que é, e isso será de facto muito importante do ponto de vista constitucional para a União Europeia. Há 5 anos o PSD apresentou-se em coligação com o CDS, tendo elegido 6 eurodeputados. Agora vai a votos sozinho e aspira a ultrapassar os socialistas que venceram em 2014, tendo conquistado 8 assentos.